Disse há pouco que para a gente foi um fim de semana de muita alegria. Realmente que a gente ficou contagiado ontem, relembrando a história de vencedores. E duas pessoas estão aqui nesta manhã, 3 pessoas literalmente, em que não eram só parte de vencedores por Cristo, mas são parte da história dessa igreja. Uma delas é a Carolina, quero pedir para a Carolina voltar aqui. Talvez vocês não conheçam, mas a Carolina é a esposa do Ari. O Ari Veloso foi o nosso fundador, 38 anos atrás, em termos da ata que oficializou a Igreja Batista Morumbi como igreja, mas pelo menos 39 anos e tudo, quando começou na casa dela, na casa deles. Vou deixar você contar isso. Mas, Carolina, muito bem-vinda. Para a gente ver você é algo muito especial, emocionante. Traz para a gente o começo da igreja, que eu não estava aqui. Naquela época eu ainda era aluno do Ari. Mas, para mim, fiquei com ele 10 anos, que marcou a minha vida. E você também, a minha teca. Então, você tem aí um tempinho para você falar. Mulher também fala nessa igreja. Obrigada, Lisânias. Muito grata. É muito bom estar de volta em casa. E certamente poderíamos compartilhar com vocês muitas coisas memoráveis do passado, mas eu creio que vocês não estão tão interessados no passado, mas no presente momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, aliás, em todos os países e nações do mundo. O nosso mundo está num momento crítico, todos nós sabemos disso. Então, nós temos que nos focalizar no hoje, não no ontem, e nem nos preocupar ou ter medo do futuro. A nossa responsabilidade é com o hoje. Então, com esses minutinhos que eu tenho, a melhor forma que eu posso comunicar o que eu sinto no meu coração é ler da própria palavra de Deus. Hebreus 10, versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isto, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quando focarmos no nosso patrimônio superior, durável e eterno, é que podemos cumprir o nosso papel no temporário. Que Deus nos ajude a entender essa diferença e praticar. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Outra pessoa, outro casal que está conosco de manhã é o Jaime e a Judith Kemp. Até que eu fomos alunos do Jaime no seminário, não tão atrás, alguns anos atrás. E eu lembro, foi especialmente a matéria de Atos, livro de Atos, que o Jaime ensinou para a gente naquele ano. Acho que até aqui temos o privilégio de termos
sermos parte de uma geração, no Seminário Palavra da Vida, que teve a marca de muita gente que marcou a nossa vida, mas uma geração de pastores brasileiros. O Ari e o Jaime são dois desses nomes. O Jaime está no Brasil há cerca de 52 anos. Aqui ele foi professor, foi discipulador, mas deixou um legado que é Vencedores por Cristo. Eu quero então convidar o Jaime para vir aqui. Ele é o pregador desta manhã. Vamos dar aquela salva de palmas, Morumbi, para ele. Eu creio também que ele marcou muito a vida de vocês, pelo ministério que ele tem com Lar Cristão, não somente com Vencedores. Também queria pedir para você apresentar o casal da sua missão que está aqui, que eu não falei com eles, tá bom? Jaime, muito obrigado pela sua influência em nós. Que Deus te use mais do que nunca entre nós essa manhã. Obrigado, Sila. Leisanias, muito obrigado pela oportunidade de participar neste púlpito. O homem tem que ter ciúmes do seu púlpito. Não é todo mundo que vem aqui. Minha esposa, levanta, querida. Essa gatinha linda. 53 anos de casamento. E eu não pretendo trocá-la por ninguém. E o que Carolina falou hoje, ela é uma preciosidade de gente. Nós fomos criados juntos lá nas montanhas da Califórnia. E ela não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar. O pai dela tinha uma fazenda de porcos. Não só de porcos, tinha cavalo e tudo. Mas Carolina e eu tinha que alimentar os porcos toda manhã. Isso não é verdade, eu só gosto de chateá-la com isso. Carolina, você é muito especial e nós estamos orando pelo futuro de você. Eu sei que você tem várias oportunidades que Deus possa dar para você a vontade dEle. E eu queria agradecer à Igreja Batista do Morumbi pela sua participação no Ministério Lar Cristão, no Ministério Lar Cristão durante estes anos, especialmente ontem. Nós fomos recebidos com muito carinho e muito amor. Toda a equipe da igreja se colocou à disposição da festa de 50 anos de Vencedores por Cristo. Então, muito obrigado na pessoa de Lissânias e toda a sua equipe pelo carinho que vocês mostraram para nós. E eu tenho uma pequena história. Na primeira aula, eu estava com só 30 minutos, vocês me deram um pouquinho mais. Eu quero contar a história da Teca, esposa do pastor. Alguns de vocês... Nós temos história aqui, gente. Estamos falando em 50 anos, não é? Então, ela era minha aluna na Palavra da Vida. E ela estava estudando, nós estamos juntos ensinando o livro de Atos, que é o livro predileto meu. E naquele dia nós estamos em capítulo 4 de Atos, que fala sobre o corpo de Cristo funcionando na igreja primitiva, de como eles amavam um ao outro, como a graça de Deus estava com o povo, e eles participaram seus posses e alegria juntos. E naquele dia eu estava falando sobre a importância de compartilhar as coisas uns com os outros, gente. E nós já ouvimos hoje a oportunidade de fazer isto. Então, eu disse, vamos fazer hoje, cada um vai compartilhar alguma coisa na sala de aula. Nós fizemos um círculo assim, e nós estamos lá compartilhando. E chegou a Teca para falar. Naquele dia, ela precisava pagar uma conta da escola. E ela falou exatamente quanto era. E ela estava preocupada, porque se não pagar naquele dia, ela ia ter que sair da escola. Então eu falei, gente, nós somos uma comunidade aqui. Nós devemos ser sensíveis às necessidades um do outro. Então, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos orar. E nós começamos a orar. E durante a oração, eu peguei a Bíblia assim e disse, eu vou passar se Deus tocar seu coração, isso não é uma coisa mecânica que nós procuramos manipular vocês, mas se Deus falar seu coração, vamos participar nessa benção para pagar a escola de Teca. Então, gente, fizemos várias orações lá, enquanto passamos notas. E olha, os alunos são pobres, gente, não tem muito dinheiro não. Quando chegou na Teca, e ela nem percebeu, tinha um montão de dinheiro em cima da Bíblia. E, gente, foi exatamente o que ela precisava para pagar a conta. Então, é a história.
É vida, é a igreja funcionando como deve funcionar, né? Ok, que você é uma benção, muito bem. E olha, você deve realmente ser que nem a mulher virtuosa que consegue aguentar este homem por tantos anos. É isso que eu falo da minha mulher. 53 anos, gente. Ok, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5, 6 e 7, como vocês muito bem sabem, é o Sermão do Monte. É o sermão mais famoso do mundo. Jesus deu esta mensagem. E falava muito sobre relacionamentos interpessoais. Eu quero falar justamente sobre relacionamentos interpessoais hoje. Versículos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Se tem corintiano ao seu lado, porque não trago Bíblia. Então você compartilha a Bíblia com ele. Você mostra onde está, e se não sabe ler, então você vai ler para ele. Ok? Oh, gente, eu sei que a casa está cheia de corintiano aqui. E eu quero que vocês saibam que eu os amo muito. A Bíblia diz que devemos sofrer com aqueles que sofrem. Ok? Ok, vamos ler então. Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A importância da palavra de Deus na pregação. Então vamos sugar esta pequena passagem aqui para entender o que Jesus está falando sobre relacionamentos. Primeiramente, se pois ao trazeres ao altar tua oferta. Na construção grega, que foi originalmente escrito, é assim: no processo de trazer a sua oferta. Ok, o que é a sua oferta? É dinheiro. Vocês estão ofertando. E olha, esses 300 mil que a liderança da igreja estabeleceu para levantar até o fim do ano. Gente, isso é bolinha entre nós. Isso é coisa de nada. Isso pode ser 500. Ah, Jaime, que é isso? Estão passando por dentro. Eu sei. Mas eu sei que Deus é abundante na sua vida. E vocês são gente conhecidos como gente abundante. Então, rapidamente vai entrar esse dinheiro, aleluia. Ok, é dinheiro, é exercício do seu dom espiritual, é exercício de um dom natural, como a equipe Vencedores por Cristo que cantava e cantava aqui. É uma obra que você faz na igreja, é uma pregação na congregação, é tudo que você faz em prol do reino de Deus, é sua oferta. Ok? Dinheiro, esforço, ministério, seja o que for. Note a palavra ali, ok? Ali, naquele momento que você está ofertando, naquele momento que você está exercendo seu dom, sua capacidade, seu esforço, seu trabalho, é sua oferta. Naquele momento, o Espírito Santo fala ao seu coração, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não que você tenha alguma coisa contra teu irmão, mas que você sente que há alguma barreira entre vocês. Que não tem naquele abraço, que um entra nesse lado, senta nesse lado da igreja, que outro entra naquele lado e senta aí e sai sem conversar um com o outro, sem abraçar, sem beijar um ao outro. É isso que Jesus está falando aqui. E pode acontecer isso na família. Pode ser vindo para a igreja hoje. Dizem que domingo de manhã os crentes têm mais briga do que qualquer outra hora da semana. Você entende o que eu estou falando. Então veio para cá chateado, triste, aborrecido. Minha mulher é assim, eu não gosto, meu homem. E pode ser que você está sentado aí e tem uma pequena barreira entre vocês dois. Ou entre pais e filhos, ou entre irmão e irmã, não importa. Deus quer que você seja curado no seu coração neste dia. Então, ele disse, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Existe alguma barreira, alguma frieza
Então, deixa perante o altar tua oferta. Não vai ofertar agora. Deus quer nossa oferta, é claro. Mas o que Deus quer mais do que oferta é relacionamento. Deixa perante o altar. Vai primeiro, aqui indica prioridade. Vai primeiro reconciliar. Relacionamentos são mais importantes. Gente, essa igreja será poderosa. E é poderosa. Será mais poderosa dependendo dos nossos relacionamentos de carinho, de amor e de honestidade um com o outro. Não de hipocrisia. É muito importante isto. Ok, então a prioridade de Deus é oferta, mas antes disto é relacionamento. Relacionamento é mais importante. E sabe o que acontece às vezes? Às vezes nós servimos o Senhor, nós damos dinheiro, nós esforçamos na obra do Senhor, mas atrás disto nós temos sentimento de culpa e nós estamos tentando de alguma forma sobreviver isto com relacionamentos quebrados que nós não conseguimos consertar. Deixa perante o altar. Vai primeiro reconciliar. Essa é a palavra-chave aqui. Reconciliar com sua esposa. Marido, você é sacerdote espiritual na sua casa. Então, você vai tomar iniciativa. Chama sua esposa. Tem algum problema? Chama sua esposa. Tem filho? Chama filho. Chama a família. Tem uma reunião do conselho, que nós fizemos isso na nossa família. Reunião do conselho. É quando nós conversamos, sentimos necessidade de pedir perdão, ou perdoar, ou abraçar, ou confirmar alguma coisa, para que haja paz na sua casa e na sua igreja. Reconciliar com teu irmão, com tua esposa, até com tua sogra. Sogras são maravilhosas. Até com a sua sogra. Então, voltando, faz a tua oferta. Deus vai receber a sua oferta. Deus se agrada do teu serviço, do exercício do teu dom, da sua capacidade. Porém, primeiramente, mais importante, é relacionamento. Eu não posso ficar no púlpito. Todo domingo vou para algum lugar neste Brasil. E se eu tenho alguma encrenca com minha mulher, eu não posso pregar. Porque seria um instrumento sujo. Agora, no seu ministério, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, é muito importante não sair de casa sem abraçar e beijar sua esposa. É muito importante. Ok, faz a tua oferta. Agora, a palavra de reconciliação é um problema aqui. Pode jogar na tela? Amanda, ela é muito querida, ela cuida do PowerPoint lá. A pergunta que eu gostaria de fazer aqui: quando você pede desculpas, porque aí vem essa coisa, no aconselhamento, Jaime, ele pede desculpas, ele pecou contra mim, ou ela sempre pedindo perdão, desculpa, não faz nada. Agora eu quero mostrar por que é importante reconciliação, mas qual é o processo disto. Então vamos ver algumas coisas. Quando dizer sinto muito não é suficiente, ok? Existem alguns elementos necessários para que haja uma reconciliação com a pessoa ofendida. Quais são? O que é importante? Primeiramente, é remorso. Sinto muito, expressar remorso. Deve-se comunicar à pessoa ofendida os sentimentos de culpa, vergonha ou dor por ter magoada. Então, às vezes, nós trabalhamos de uma maneira superficial, artificial. Desculpe-me, vivemos debaixo do mesmo teto, mas não sabemos viver debaixo do mesmo teto. Tanto que 40% dos casamentos no Brasil são desfeitos. Isso prova o que eu estou falando há muito tempo. Não sabemos viver. E o problema é o nosso pecado. Quando eu faço um casamento, eu lembro que eu estou casando um pecador e uma pecadora. E se nós não sabemos lidar com isso e aplicar a graça de Deus sobre relacionamentos, vamos ter guerra dentro do lar. Alguns de vocês têm guerra no seu lar. Você disse, Jaime, como é que você sabe disso? A pesquisa é muito clara, não mente. Ok, primeira coisa, expressar remorso. Às vezes precisamos chorar diante do cônjuge, diante do filho, diante do pai, pelo pecado que pisamos em cima de uma pessoa. Não é uma coisa banal, é uma coisa muito importante, que nós mostramos a importância de reconhecer nosso pecado,
chorar, orar juntos, às vezes chorar e orar juntos e comunicar nosso senso. A primeira coisa, palavra-chave, remorso. Em muitos casamentos não existe isto. Por isso, o casamento já ainda estão debaixo do mesmo teto. Às vezes até dormem na mesma cama, mas coração longe um do outro. Alguns de vocês gostariam de voltar para seu noivado, para sua namorada, para seu namorado, um momento tão gostoso quando passeáramos juntos. Hein? Pode voltar isto. E Jesus está dando aqui a solução. A segunda coisa, eu estava errado, aceitar a responsabilidade. Porque é tão difícil dizer eu errei. É difícil, não? É um soco na autoestima da pessoa. Porque envolve nosso senso de alto valor. Ouvir as palavras, eu estava errado, comunica sinceridade à pessoa ofendida. Pai, você é capaz de falar para sua filha de 12 anos? Querida, eu sou um pecador. Eu reconheço o meu pecado. Eu quero que você me perdoe. Pela graça de Deus, vai me perdoar. Você é capaz de fazer isso? O orgulho, o fato que você é um todo-poderoso dentro da sua casa, impede? Não. A unidade básica da sua família depende muito da graça de Deus na sua vida e no seu lar. Então, assumir a responsabilidade pelo erro. Melinda, minha primeira filha, nascida em Londrina, Paraná. Desse fim de semana ela está conosco. Ontem ela estava na festa de Vencedores por Cristo. Ela é a nossa primeira filha, Melinda. Mel é doce e linda é bonita. Ela trouxe doçura e beleza para o nosso lar. Tá? Tem uma Melinda aqui? Não tem, né? Próxima pessoa, menina que nasce nessa igreja, o nome dela é Melinda. Melinda estava com 13 anos de idade, mais ou menos. E minha esposa, muito sábia, chegou para mim um dia e disse: Jaime, quando você chega em casa às 6:30 da tarde, tira seu chapéu de pastor, tira seu chapéu de família, tira seu chapéu de escritor, tira os chapéus que carrega em cima da sua cabeça e põe o chapéu de marido e chapéu de pai. Por que ela falou isso para mim? Porque às vezes eu trazia para casa todas as preocupações e dificuldades e chateações e frustrações para minha casa. Ela carrega. E ela precisava de um marido. E minhas filhas precisavam de um pai. E um dia, abri a porta da minha casa, esqueci de colocar meu chapéu de pai. E Melinda estava à porta para me receber e me deu uma notícia muito ruim. E, gente, eu estourei. Eu sei que vocês nunca estouraram, certo? Não dá esta cara de espiritualidade que eu sei que você já estourou. Descarreguei em cima dela toda a minha raiva. Não tinha nada a ver. Judite do chão para jantar. Era um jantar frio. Comida gostosa. Minha esposa é boa assim, cozinheira. Sentamos aí, fiz uma oração mecânica. Comemos. Passa batata, manda arroz, suco, bife. Nada de conversar. Por quê? Porque este sacerdote espiritual não estava funcionando direitinho em casa e eu criei um ambiente ruim. Você já criou um ambiente ruim na sua casa? Claro que você já criou. Então, levantei, estava cansado, fui assistir noticiário, 9 horas já estou caminhando para a cama, deitei minha cabeça no travesseiro, e aí veio o Espírito Santo. Jaime, levanta e vai para o quarto da sua filha e pede perdão. Não vou não. Você já brigou com o Espírito Santo? É todo poderoso, gente. O que você acha que você é? É o Superwoman ou Superman? Lá pelas 10 horas, bato na porta do quarto da minha filha. Pode entrar, pai. De dentro. Como é que ele sabia que era pai? Porque não era a primeira vez que isso aconteceu, minha gente. Pode entrar, pai. Eu entrei, sentei na beira da cama. Eu estava na cama lendo um livro, preparando um exame amanhã na escola. E eu falei 3 frases. Ok? Você já sabe, porque já leu os nossos livros. Primeira frase, eu estou errado. Você é capaz de assumir a responsabilidade pelo seu erro?
gente, traz paz e harmonia para seu lar. Porque o orgulho e a vaidade e o egoísmo cria divisões dentro do lar. Então nós temos que, como Jesus disse, perdoar uns aos outros. Isso aplica a graça de Deus sobre o lar e ajuda na ferida. Segunda frase, por favor, me perdoe. Aplicar graça sobre papai nesta hora. E a terceira frase, eu amo você. Aquela nuvem cinzenta começa a desaparecer da minha casa. E conversei com ela uma meia hora. Pai, às vezes sua filha, seu filho precisa do seu ouvido, pai, seu ouvido, pai. Pai, você é pai. Ok? Abração, beijão, fui para a cama, deitei. Próxima manhã tinha reunião às 8 horas no escritório. Levantei, peguei minha pasta, fui para o escritório. Quando cheguei lá, abri a pasta. Em cima dos livros tinha uma cartinha da Melinda. Das 3 filhas, ela comunicava com os bilhetes. Guardei esse bilhete para eu lembrar que eu não sou um todo-poderoso na minha casa. Jaime Kemp. Não. Às vezes sou um miserável. Salvo pela graça de Deus. Então, querido pai, li a carta. Querido pai, sou querido. Sabe por que estou querido? Não porque eu não pisei na bola, porque pisei. Mas que eu assumi a responsabilidade. Te amo muito, pai. Sim, pai, você está perdoado. Carinhosamente, Melinda. Uau. Até hoje tem aquele bilhete no arquivo de Melinda, que está cheio de coisa aí, que ela escreveu para mim nos anos. Hoje ela está com 49 anos de idade. E quando ela tem dificuldade com o marido, Paulo, ela sabe lidar com isso. Somos modelos, não, pais? Estamos no palco da vida, não, pai? Os filhos estão na plateia, não? E diante de pequenos olhos, os filhos estão observando um show aqui. Qual é o show? A maneira que lidamos com Deus, que os filhos precisam aprender, e a maneira que nós lidamos um com o outro. Então, pai, você é um modelo. Ok, assumir a responsabilidade. Segunda coisa. Terceira coisa. Vamos lá. Minhas anotações aqui. O que eu posso fazer para melhorar a situação? Restituir. Restituição. Devemos recompensar o erro feito. Gosto muito da história de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era um fiscal do governo romano. E os judeus odiavam os fiscais porque a maioria eram corruptos. Ele tinha outro problema, ele era baixinho, um tampinho. E ele queria ver Jesus, e Jesus chegava na cidade dele, mas tinha uma multidão ao redor, ele não conseguia ver Jesus. Então ele subiu numa árvore, macaco na árvore. Uns 3, 4 metros para cima, e Jesus chegava com a multidão em frente, olhava para cima. Por que Jesus olhou para cima? Porque ele sabia. Ele conhece você, todos os momentos da sua vida. Não dá para escapar ou esconder, não. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou comer uma feijoada. Não, feijoada não. Isso é coisa brasileira. A sua comida é muito gostosa. Vou comer uma peixada na sua casa. Zaqueu, Jesus está me chamando. Desceu correndo, em frente daquela multidão. Homem corrupto, o povo não gostava dele. Mas Jesus disse, salvação vem para a casa de Zaqueu neste dia. Por que eu sei disto? É porque ele restituiu para todo mundo o que havia roubado deles. Então, restituição. Se você fofocou contra alguém, você vai reconhecer. Você contou uma mentira. Vai lá falar com ele, pede perdão. E se você falou para outras pessoas, vai para cada uma e pede perdão. E corrigir, porque é a verdade que é importante. Ok, restituir. Próxima coisa aqui. Eu procurarei, pela graça de Deus, não repetir o erro. Sou capaz de repetir. Sou fraco. Sou pecador. Sou vaso de barro. Porém, eu vou comunicar para meu cônjuge, para meu filho, para algum irmão, que eu sou capaz, mas que eu não quero mais. Então você pode chegar e me confrontar. Deve-se
demonstrar sinceridade, autenticidade e arrependimento. Isso que faz a coisa bonita na sua família. Então, procurar, pela graça de Deus, que realmente vivemos pela graça, não repetir o erro. Tem que saber disso. Estamos falando em reconciliação, gente. Falando em reconciliar para poder abraçar e beijar aquela pessoa e dar risada, fazer o que nós fizemos nos tempos passados. Por fim, número 5, por favor, você me perdoe, pedido de perdão. Não me desculpe, corta essa palavra da seu vocabulário, porque é uma palavra desintegrada na sociedade brasileira. Me desculpe qualquer coisa. Tudo é uma superficialidade. E, gente, nós temos a tendência de viver vidas superficiais. Hoje uma senhora muito querida, que eu conheço há muitos anos, me deu um abraço. Jaime, como é que você está? Eu disse, você quer a palavra que geralmente falamos? Ou você quer a minha honestidade? Honestidade. Eu não estou sentindo muito bem, mas graças a Deus está tudo bem. Além disso, então, sinceridade. Precisamos ser mais sinceros. Precisamos saber com quem devemos orar e como orar. Então, nós precisamos abrir nossos corações. Então, sinceridade comunica o seu desejo de que o relacionamento seja totalmente restaurado. Jesus disse, deixe perante o altar a tua oferta. Vai reconciliar. Hoje você precisa, sabe que a nossa tendência é sair da igreja, abraçar, tomar um cafezinho, correr para casa para ligar a televisão. Esquecemos totalmente que o Espírito Santo falou ao nosso coração. Então não faça isto. Se Deus está falando alguma coisa para você hoje, obedece o Senhor. Ok? No aconselhamento, quantos mil casais nós já aconselhamos? Às vezes jovens, adolescentes, universitários, às vezes gente divorciada, caminhando para o divórcio. Tentamos salvar casamento, e é uma maneira de salvar, é aplicar a graça de Deus. Olha comigo, vai ser jogado na tela, Hebreus 12:15. Atentando diligentemente, esforçando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Qual é o problema? Separando-se da graça de Deus. A graça de Deus não está mais permeando o nosso relacionamento conjugal, familiar ou no corpo de Cristo. A graça tem que permear, tem que impactar nossas vidas, nossas atitudes, nossos relacionamentos. Então aqui tem um caso de amargura, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura aqui brotando. Alguns de vocês têm uma raiz de amargura brotando no seu coração contra alguém. Correto ou não correto? Justo ou injusto? Tem. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Tem gente contaminada. Tem família contaminada. Tem relacionamento conjugal contaminado. Tem relacionamento de irmão e irmã contaminado. Estava em Mato Grosso alguns dias atrás, fazendo um seminário com 500 jovens, em Campo Grande. E tinha um casal lá, eu pensei que eram namorados. Eles eram tão queridos, ele tratou ela com tanto respeito, tanto carinho, ela olhava para ele como se fosse quase um pai. Ele tinha uns 20 anos, ela tinha uns 18. Então eu fiz questão de chegar nesse casal. Gente, eu perguntei, quanto tempo estão namorando? Não somos namorados, somos irmãos. Oh, gente. Ele cuidava com tanto carinho. E sabe que ela disse, ele é meu protetor. Que ela era uma menina bonita. E a rapaziada fazia fila na porta. O que é isso, gente? Isso é autenticidade de cristianismo verdadeiro. E eu desejo isso para toda a família aqui da igreja. Vocês, rapazes e meninas, abraçam suas irmãs e seus irmãos. Fala de vez em quando, meu irmão, eu estou louco por você, gosto muito de você. Faça isto. Você não imagina o impacto que isso faz na família, na sua igreja. Ok, então, contaminados. Como os pássaros em São Paulo levantam, não cantando, mas tossindo.
Então, a poluição. Então, deixe-me brincar um pouquinho com a palavra graça aqui. Graça é favor imerecido, vocês já estão sabendo disso. Quantas vezes Judite já demonstrou para mim graça imerecido? Que eu pisei na bola. Corintiano pisa muito, palmeirense de vez em quando, São Paulino nem fala. Então, a palavra graça aqui, permeando relacionamentos conjugais. Agora vamos mudar a palavra para graxa. A graxa de Deus. Então, o que é graxa? Os mecânicos sabem que é graxa. Graxa é aquele óleo grosso que você coloca dentro do câmbio, dentro da caixa do câmbio do seu carro para passar a engrenagem assim facilmente, de uma marcha para outra. E quando está sequinho, não passa bem as marchas. Quando no seu casamento não vai bem, é porque vocês precisavam chegar para ser lubrificados com a graça de Deus, que é a graça de Deus. Alguns de vocês precisam isto. Humildemente, chegar um no outro. Corta essa coisa. O diabo deita, rola e se agrada com a divisão do seu caso. Por causa de um orgulho, por causa de alguma coisa que aconteceu anos atrás ou semana passada. Então, deixa a graça de Deus lubrificar as engrenagens dos seus relacionamentos, gente. É isso que Jesus está falando aqui. Vai primeiro reconciliar. E a reconciliação precisa muito da graça de Deus. Vou terminar, que tem 3 minutos e 20 segundos. Eu tenho tempo à vontade aqui. Vencedores por Cristo e Lar Cristão tem usado muito esta revista chamada Lar Cristão, revista que dá 32 anos, todo o território brasileiro. A partir de janeiro vamos virtual, porque papel e tinta e formato está ficando muito caro e nosso povo ainda não dá apreciação da revista. Não estou chorando aqui, estou simplesmente falando de realidade. Então, a partir de janeiro, vamos ter isso só virtual. Mas a revista Lar Cristão está papel crochê durante muitos anos, lidando com assuntos da família. E esta reedição era o assunto da graça de Deus nos relacionamentos. Então, eu vou terminar com uma pequena palavra sobre isto. Meu artigo, a graça diz: eu o aceito e o tratarei com dignidade, mesmo que você falhar comigo. Isso que a graça diz, ok? Jovem, para seu pai, vai falhar. Não tem pai perfeito. Esposa, vai falhar. Marido, vai falhar. Então, nós precisamos da graça de Deus. Que mais? A graça diz: nunca te condenarei. Em nosso casamento, diz a graça, você está livre de minhas regras, exigências e leis. Você tem liberdade de fazer a coisa, fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Porque tem gente perfeccionista que tem que ser assim. Não, a graça dá liberdade. E, então a graça diz: eu o aceito com alguém igual a mim. Somos iguais. Funções diferentes, mas iguais. A graça diz: eu o convido a compartilhar comigo suas mais profundas feridas e medos, tanto quanto seus sonhos e desejos. Tem esposa aqui que não compartilha mais os seus medos com o marido, porque tem medo de alguma reação negativa. Não é casamento assim, gente. Graça é um sorriso caloroso e convidativo. Graça é dar liberdade para o outro fazer do jeito dele e não do meu. A graça diz: eu fico admirado como você consegue me amar apesar das minhas incoerências. Ok? A graça diz: a graça é constatar paciência durante a irritação. E ainda estou trabalhando com isso na minha vida. Depois de tantos anos, já me devia ter chegado. Não cheguei, não. E graça é contar aos outros os seus pontos fortes
E não é superestimar seus pontos fracos. Graça é não permitir que minhas contrariedades, porque eu sou um miserável. E a graça tem que fazer diferença na vida. Então, permitir que as minhas contrariedades estraguem um passeio, um momento romântico. Quantas vezes o marido e a esposa saiu à noite, deixou as crianças com a vovó, com a sogrinha, e foi comer uma comidinha no lugar predileto, uma cantina romântico. Mas no caminho para a cantina, sai uma briguinha sobre uma banalidade. Estragou a noite. Isso é do diabo. Não pode permitir. Então, graça faz uma diferença. Disse o autor de Hebreus, não separe da graça, permeando todo esse seu relacionamento conjugal, familiar, faz uma diferença. E esta igreja é uma igreja cheia da graça de Deus. Como a igreja primitiva era uma igreja poderosa. Sabe por quê? Por causa da graça. E o mundo lá fora está precisando urgentemente da graça de Deus. Aleluia. Vamos abaixar a cabeça. Senhor, hoje é um dia de votação. Vamos escolher um presidente para os próximos 4, 8 anos. E dê-nos sabedoria em escolher o homem escolhido. E pedimos, Senhor, uma bênção sobre este Brasil. Esse Brasil maravilhoso. País com tremendo potencial. Um país missionário, um país com mais de 100 mil pastores. Senhor, abençoa esse Brasil. Abençoa a família brasileira. E nos abençoe. E que possamos lembrar o que o Espírito Santo falou ao nosso coração. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.